Quando a gente pensa numa internacionalização, então, gostei, estou assistindo o Maurício dando grandes possibilidades aqui para mim, que eu nem contava com elas, de poder um dia internacionalizar minha empresa. Esse dia, ele é muito distante. O que que eu faço para dar o primeiro passo? Para falar como é que eu começo? Até para eu avaliar o meu fit para a internacionalização e o quão preparado eu estou para que isso seja uma realidade. O que que você diria? Por onde eu começo? Bom, eu acho que a gente criou há um tempo atrás um slogan, quando a gente fez um trabalho com o Sebrae. Porque Sebrae é tudo micro e pequena empresa, né? E a gente criou um slogan lá que é assim: internacionalização é para todos, né? Eu acho que esse é um primeiro conceito importante, saber assim, aquela história de não, isso não é assunto para mim, isso é assunto para grandes empresas, isso é assunto para quem já está saturado no mercado interno, não é uma verdade, né? Até os pequenos, os médios, olha, a gente tem casos ali de empresas que passaram por a gente que já surgiram internacionalizadas, que aliás nunca venderam no Brasil. Tem empresas de cosméticos lá que hoje vendem para 84 países e não vende no Brasil até hoje. E surgiu aqui, é uma empresa brasileira produzindo aqui. Então, é assim, é questão de estratégia. Se você tem a estratégia na mão, aí a gente começa a construir. Então, assim, primeiro, é possível para todos. Segundo, é importante para todos, no aspecto da saúde e do crescimento que eu comentei, né? Não tem nenhuma grande dificuldade. Aliás, sabe que é engraçado, porque às vezes a gente faz eventos aí mostrando oportunidades de negócio para alguns países, né? E a turma tem medo, o brasileiro tem esse medo. E uma vez a gente estava fazendo um evento sobre Rússia, e o embaixador da Rússia falando sobre possibilidades e tal, e o empresário falou assim: puxa, olha, eu tenho um medo, porque eu acho que é muito difícil fazer negócio na Rússia, né? E ele começou a dar risada, ele falou: filho, você faz negócio no Brasil, é o lugar mais difícil que tem, você consegue aqui, você consegue em qualquer lugar, e é uma realidade isso aí. Então, tem que tirar um pouco essas amarras. E lembrar que, assim, o mundo é muito grande. 90% dos seus clientes estão fora do país. Mais que 90%, né? Então, assim, tem muita oportunidade, muito nicho, tem muita coisa. Então, precisa ter essa vontade. Tendo a vontade, os passos... Aí é o que eu falei, é pegar na mão de alguém que possa te orientar e criar um processo de internacionalização. Vai envolver, dependendo do setor, uma pesquisa de mercado para saber para onde você ir. Vai envolver uma criação de uma estratégia, de como você comunicar o teu produto lá, o teu serviço, de que forma que é melhor de você estruturar essa operação. Tem um aspecto jurídico, o aspecto tributário, mas tudo isso daí, você estando bem assessorado, você enfrenta. A dificuldade que tem, os casos que a gente tem, das maiores problemas que aconteceram, foi a turma que tentou fazer por conta. E aí vai na base da tentativa e erro. Uma hora ele chega, né, e vai ter um bom resultado, mas pode evitar uma série de problemas se puder ser bem assessorado, né? Agora, são processos e eu fico muito feliz quando você coloca que, junto ao Sebrae, vocês fizeram esse belo trabalho da democratização, da internacionalização. São trabalhos, são movimentos que cabem no bolso do empresário brasileiro. Né? Eu acho que isso é importante, para não parecer algo utópico, de falar, bom, seria muito bom, mas eu não tenho dinheiro, que é uma das primeiras justificativas do empresário para ele não seguir ou não começar alguma coisa que ele não tem um conhecimento pleno. Então vale a pena estudar e alguma coisa que pode caber no bolso do empresário. É importante isso até pro nosso pessoal. Não, primeiro, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que vai demandar um investimento muito alto. O que acontece, às vezes, tem gente que quer fazer tudo isso sem investir nada. Também não dá. Né? Algum tipo de investimento você vai ter que fazer, nem que seja para criar o awareness lá do teu produto no país, contratar alguém lá que vai atrás de atrás dos clientes ou de um importador. Ou seja, tem um investimento mais básico, né? Mas é possível. E o que eu sempre falo é o seguinte: eu não conheço nenhum caso de alguém que resolveu dar esse passo, começar a internacionalizar e que terminou pior do que estava. Todos crescem, né? Todos estão grandes, todos estão surfando, só buscam agora novos mercados, novos países. Então tem oportunidade para todos. Aliás, tem até um caso interessante que você me permite contar, que eu acho que ele ilustra bem essa questão de quanto que existe oportunidades no mundo que às vezes a gente desconhece, né? Teve um caso lá no Instituto de um fabricante de chuveiro elétrico. Mas era um chuveiro desses bem desconhecido, uma marca bem simplesinha, vendia em periferias, assim. E ele veio procurar a gente pensando em internacionalizar. Pensa isso, né? Uma cabeça de empresário.
E aí, bom, aqui no Brasil ele quase não conseguia achar o teu nicho de mercado, né? E nós levamos ele para a África. E a África tem uma questão interessante, porque lá, em muitos países ali, você tem, enfim, dificuldades financeiras muito grandes, eles não têm aquecimento central, né? E chuveiro elétrico não funciona porque a estabilidade de corrente do país é muito grande, né? Então queima. Então ele começou, foi de volta lá para a fábrica e falou: puxa, como é que eu posso fazer um chuveiro que é mais porcaria do que eu já tenho, mas que funcione na instabilidade de corrente que existe lá na África? Né? Nossa. E ele desenvolveu uma coisa simplesinha, e eu não tenho mais aqui, mas eu trazia às vezes um saquinho aqui para mostrar o que era, uma coisa bem simplesinha. E ele começou a vender isso que nem água. E ele ficou milionário vendendo chuveiro elétrico na África, algo que ele mal conseguia se sustentar no mercado aqui do Brasil. Então você vê, é questão de conhecer o mundo, as oportunidades que existem, né?